Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. São exatamente 5 horas e 30 minutos, praticamente desde as 3 da manhã que eu estou aqui estudando, vendo algumas coisas, e eu quero trazer uma palavra para os nossos corações nesta manhã. Eu quero estar assim trazendo o livro, a carta segunda escreveu Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1 e os versos de número 28 ao 31, que diz assim: e como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, aos quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Amém, irmãos? Meus amados, é bem verdade, o apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever essa carta destinada à igreja que estava em Roma. Podemos até considerar a maior obra de Paulo, que é a primeira das suas 13 epístolas, ou seja, 13 cartas do Novo Testamento. Aleluia. E vamos observar uma coisa que temos que deixar claro aqui, é que Paulo não fundou a igreja que estava em Roma. Amém? Paulo não foi o fundador. O fundador foi Pedro. Quem fundou a igreja que estava em Roma. Mas se essa igreja ela foi fundada em torno de 753 a.C., e nos dias de Paulo ela era a maior cidade do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, e era cheia de grandiosas construções, mas a maioria das pessoas era escrava. A igreja de Roma era muito conhecida e estava estabelecida muitos anos antes da carta ter sido escrita. Os crentes de lá eram provavelmente numerosos, evidentemente se encontravam em vários lugares. Segundo o historiador Tácito, se referiu aos cristãos
que foram perseguidos por Nero em 64 d.C., com uma imensa multidão. O Evangelho preencheu o vazio deixado pela praticamente extinta religião politeísta romana. Paulo escreve aos Romanos em 57 d.C., próximo ao final da sua terceira viagem missionária. E você vai observar, foi evidente, na verdade, escrito durante a estrada de 3 meses na Grécia, mais especificamente em Corinto. E Paulo ficou com Gaio de Corinto e também menciona Erasto, procurador da cidade. Uma escrita do primeiro século em Corinto o menciona. Erasto, o responsável por obras publicadas, e colocou este calçamento com seu próprio companheiro, ou seja, com seu próprio dinheiro. A coleta de Paulo na igreja da Macedônia e Acaia, os necessitados cristãos em Jerusalém, e ele lá fez, e ele estava pronto para entregá-lo. Glória a Deus. Irmãos, e quando Paulo se depara agora com a igreja, o conflito que ele estava vendo na igreja de Romanos, que os crentes de Romanos estavam perdendo o foco, estava perdendo a essência, estava perdendo a fé, estava deixando o uso natural de Deus, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou, aquilo que Deus tinha por propósito. E eles começam agora a observar a idolatria e a depravação dos gentios. Ou seja, eles estavam tentando deixar o uso de Deus para viver segundo o uso dos gentios. Então, certo que quando Paulo observa isso, você vai ver nos versículos de número 16, você vai ver no versículo 16 a seguir, ele já começa a dizer, porque o povo já estava praticamente se desviando do propósito de Deus. Aí Paulo, para justificar e mostrar que a justiça é pela fé, ele começa a dizer, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E Paulo vai mais enfático dizer, no versículo 18, porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça, que detém a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou a pessoa de Jesus. Por intermédio da pessoa de Jesus, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendam e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus,
não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio e tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Você vai ver, irmãos, que Paulo agora, ele começa a trazer uma trajetória da vida, da raça humana, do que o homem estava praticando, deixando de honrar a Deus para honrar a criatura, deixando de fazer as coisas que lhe é lícita para fazer as coisas que não lhe é lícitas. As coisas ilícitas eram mais prazerosos do que as coisas lícitas. Aí você vai ver que Deus agora usa o apóstolo Paulo, a partir do versículo de número 26, ou versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eterno. Amém. Ou seja, é como eu tinha dito, procuraram honrar a criatura e não o Criador. Procuraram glorificar a criatura, quem foi criado, e não o Criador. Aí, versículo de número 26, você vai ver agora o apóstolo Paulo dando informação, pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, Deus o entregou para que eles fizessem conforme ele achasse que está certo. Deus entregou as paixões infames, porque até a mulher já está se afastando do propósito de Deus. Como assim, irmãos? Vamos ser mais claros? Vamos lá. No livro do Gênesis, na criação do universo, se você pegar o livro do Gênesis, você vai ver Deus falando sobre a criação de Adão e de Eva. Então vamos lá. Deus falou através da sua palavra: façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Não foi isso? Não foi isso que a palavra está dizendo? Façamos. Então vamos lá. E observamos da seguinte maneira: Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, e viu Deus que o homem precisava ter uma adjutora, o homem precisava ter uma pessoa ao seu lado. Então pôs um sono no homem e criou a Eva. E a Eva foi a que deu vazão ao inimigo. Então vamos lá. Só que eu não quero entrar nesse assunto. Eu quero entrar nesse assunto seguinte: que Deus criou Adão e criou Eva para ambos viverem juntos. Ambos. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ao passar dos anos, o propósito que Deus fez já não estava mais valendo para o homem. Porque a mulher agora
se inflamou em sua sexualidade e, ao invés de casar com um homem, estão fazendo o contrário, casando com outra mulher, se relacionando com outra mulher. Então o uso natural que Deus colocou já está se perdendo. Aí a Bíblia diz que, Paulo continuando, ele diz: e semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher se desviaram do caminho, se desviaram do propósito. Eu trago uma reflexão nesta manhã da seguinte maneira. Eu trago a reflexão: uma mulher e um homem que estão obtendo um uso indevido da sua sexualidade, eles estão desviados do propósito de Deus. Eles estão desviados da vontade de Deus. Não existem na Bíblia, não existe vazão da Bíblia em dizer que Deus adotou, que Deus permite, que Deus ame a prática do pecado. Não existe vazão na Bíblia que diga que Deus está contente com uma pessoa que está dentro da igreja, está vivendo uma vida sexual com o mesmo sexo. Não existe isso na Bíblia. Deus condena isso. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os enganadores, os soberbos. A Bíblia diz que ficarão de fora os afeminados. Então não vem com essa de evangelho, que um evangelho que permita um homem se casar com um homem e uma mulher se casar com uma mulher, porque não tem base bíblica. A Bíblia está dizendo aqui bem clara, a Bíblia está dizendo que o homem, que a mulher deixou o seu uso natural, algo natural, aquilo que Deus criou, está deixando o diabo enganar com essas mentiras, com essas práticas indevidas, está deixando o diabo envolver na sua vida dessa forma. Não existe base bíblica nenhuma para dizer que Deus ama o pecado, para dizer que Deus é de acordo com o seu ato pecaminoso, para dizer que Deus está de acordo com aquilo que você acha que é certo. Não existe base bíblica para dizer que Deus está de acordo com um homem casar com um homem e a mulher casar com a mulher. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai te converter, você que pensa dessa maneira. Vai entrar pela porta, você que pensa dessa maneira. Jesus, ele é santo. Jesus, ele é perfeito. Jesus foi o único homem perfeito que pisou nessa terra. Então, ele não aceita abominação. Isso é abominação. Isso é abominação. A Bíblia diz que Noé e seus filhos foram punidos. Aleluia. Irmãos, o negócio é sério. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra
ela foi devastada porque o pecado chegou. Tinha pecado de homem com homem, mulher com mulher. Então sabe que a Bíblia diz que quando os anjos chegou para avisar Ló, os homens daquela cidade quiseram ter relações sexuais com os anjos. Isso foi uma afronta diante de Deus. Deus não permite homossexualidade dentro da sua igreja, no meio da noiva. Deus não permite. Ou você se converte ao evangelho de verdade para Jesus te libertar dessa prática, ou então vai para o inferno. Infelizmente é realidade. Você tem que ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Você quer ser salvo, você tem que ouvir isso. Não existe na Bíblia contextos e frases e letras, não existe dizendo que Deus abençoou um casal que era homossexual casando legalmente. Não existe na Bíblia isso, não tem contexto, aleluia, não tem nada disso. Estão criando texto, inventando contexto para viver em pretexto, em plena heresia. É o que está acontecendo. Vamos voltar à leitura. E a Bíblia diz agora, versículo 28, e como eles não se importaram, é o que está acontecendo, eles não estão nem aí. Não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a sentimentos perversos para fazerem coisas que não convêm. Irmãos, versículo 29, estando cheios, olha que a Bíblia está dizendo, estando cheios, não é cheio no singular, cheios no plural, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de invejas, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Irmãos, olha só as características de pessoas que pensam que estão agindo certo. Estão aí se baseando no que a mídia diz, no que a lei diz. Ei, peraí, toda lei ela é frágil, menos a lei de Deus. Toda lei terrena, ela te dá uma brecha. A lei de Deus, ela não te dá brecha nenhuma. Sabe por que a lei de Deus não te dá brecha nenhuma? Porque a lei de Deus, ela é correta. Ela não vai segundo o sentimento humano. Ela não tem sentimento humano. A palavra de Deus, ela não tem sentimento humano. A palavra de Deus, o sentimento é de libertação. Se você for pegar do Gênesis ao Apocalipse, é para libertar-nos dos sentimentos humanos. Porque os sentimentos humanos não é o sentimento de Deus, como a Bíblia diz. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os seus caminhos não é o meu caminho. Está escrito lá. Está escrito lá, irmãos. Aleluia. Está escrito. Eu vou procurar aqui para vocês. Se eu não me engano, é no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 18, se não me falha a memória. Eu vou dar uma procurada aqui. Glória seja dado o nome do Senhor. Versículo de número... Aleluia. Deixa eu dar uma procurada aqui.
Se eu não achar aqui, mas eu vou colocar na descrição e você vai procurar. Está escrito, irmãos, está escrito. O que eu estou dizendo está escrito. Achei. Capítulo 29, versículo de número... Vou pegar do 10 para você entender. Jeremias 29, 10 a seguir. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha só, os pensamentos, irmãos. Os pensamentos de Deus não é o seu. É por isso que eu estou dizendo para você, irmão, que o pensamento de Deus, a Bíblia, ela não vai segundo o nosso pensamento. A Bíblia, ela não é um livro psicótico. A Bíblia não é um livro da psicologia. A Bíblia não é um livro psiquiátrico. Não é um livro psiquiátrico. A Bíblia não é uma terapia psiquiátrica. A Bíblia é uma realidade para vivermos. A Bíblia é uma realidade para andarmos. A Bíblia é uma realidade para estarmos de pé diante do Senhor. E a Bíblia vai dizer que não vai, entenda só, não vai entrar no reino de Deus os mentirosos, não vai entrar no reino de Deus os soberbos, não vai entrar no reino de Deus os afeminados, não vai entrar no reino de Deus os presunçosos, os inventadores de males. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para você aí que gosta de mentir para o seu patrão que você estava doente, que sua avó, que já faleceu não sei quantos anos, estava no hospital, que seu avô, que seu tio, cada dia só para poder não trabalhar. E deixa eu dizer uma coisa para você: vocês estão mentindo, inventando males. Vigie, porque se Jesus voltar, você vai ficar. Vigie, meus amados, e que esta palavra esteja impregnada no seu coração, deixando bem claro o que eu vou dizer. O texto não está na Bíblia, mas são interpretatório. Então eu vou dizer para você da seguinte maneira: Deus, Ele abomina o seu pecado, mas Ele te ama. Deus, Ele aborrece o seu pecado, porque Ele te ama. Deus, Ele te ama, mas a sua prática de pecado, Ele não é favorável. Ele não é a favor do seu pecado. Deus, Ele é um ser que perdoa, é um ser que liberta, que transforma, é um ser que faz acontecer quando nós deixamos Ele fazer. Então creia naquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo número 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É Ele que é a verdade, é Ele que muda, é Ele que transforma as nossas vidas. E eu volto a dizer, a Bíblia Sagrada não é para o nosso sentimento, mas para o sentimento de Deus em nós. A Bíblia vai dizer da seguinte maneira, olha o que a Bíblia vai dizer, que Paulo disse, segundo em Filipenses, eu não quero falar sobre conforme eu mesmo falar, eu vou falar conforme está escrito em Filipenses capítulo 2, diz assim, no versículo 9 e 10 a seguir, versículo 7, 5 para entender melhor: de sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se obediente semelhante aos homens, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, irmão, o sentimento, tenha o sentimento de Cristo. A Bíblia vai nos trazer para nós termos o mesmo sentimento de Cristo. A Bíblia é um livro que nos traz a reflexão. Você precisa refletir: o que eu tenho praticado, o que eu tenho feito, está agradando a Deus? O que eu tenho praticado está glorificando a Deus? O que eu tenho feito, Deus está se agradando? Deus está se agradando com a minha vida espiritual? Deus está se agradando com os meus feitos? Então, amados, que este vídeo, que este texto nesta noite, seja nesta manhã, que seja um texto que vocês venham refletir naquilo que Deus tem projetado para mim e para você. O céu é o limite para os verdadeiros adoradores. Se você quer ir para o céu, a Bíblia diz que há dois destinos a nós escolhermos. Qual destino que você quer escolher? O destino do céu ou o destino do inferno? Se for o destino do céu, larga as suas práticas. Larga aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Larga aquilo que desagrada a Deus. Se for inferno, permaneça naquilo que está desagradando a Deus. O conselho que eu te dou é o seguinte: o inferno, lá não terá paz, não terá sossego. No inferno não haverá gozo. Vai haver tudo ao contrário de bondade. O céu, eu vou te dar um conselho de amigo e irmão em Cristo. Vou te dar um conselho no céu. Tudo que você pensar em coisas magníficas, irmão, só entenda uma coisa. A Bíblia vai dizer assim, ó, lá em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que nós andaremos com Deus, viveremos com Deus, cearemos com Deus, conheceremos o Deus Todo-Poderoso. Lá não vai haver choro, não vai haver lágrima, não vai haver pranto, não vai haver dores. Eu não vou me preocupar com mais nada nesse que acontece por aqui. Eu não vou sentir dor, eu não vou sentir pena, eu não vou sentir angústia, eu não vou sentir nada disso. Lá vai ser só vitória. Viva o Evangelho real, viva o Evangelho perfeito, o Evangelho que Cristo nos ensinou a viver. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando as vossas vidas. Se você gostou desta mensagem, deste vídeo, por favor, compartilhe com a pessoa que você quer que Deus salve, que está na prática do pecado. Compartilhe para que ela venha refletir na sua vida. Compartilhe esse vídeo. Deixe lá o seu joinha, que me incentivará a estar cada vez mais colocando um vídeo na plataforma. Amém, amados? Que assim o Senhor Jesus continue vos abençoando. Vamos evangelizar esse Brasil. Vamos evangelizar esse Brasil. Amém? Então, o tema deste nosso canal é Evangelizando o Brasil. Entendeu? Evangelizando o Brasil por intermédio da internet. Amém? Então, vamos estar espalhando a palavra
do Senhor pelo nosso país. Amém? Compartilhe com seus amigos, com a pessoa que Deus colocar no seu coração que precisa ouvir uma mensagem. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz de Cristo.